Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e nós vamos para mais uma semana de aulas online, tá? Então, nessa semana, nós vamos focar nossos estudos em cima do volume de sólidos geométricos, mas não são todos os sólidos geométricos que nós iremos estudar. Nós vamos focar basicamente em dois, que são os paralelepípedos e os cubos. Nós vamos perceber que o cubo na verdade, ele é uma situação específica de um paralelepípedo. Nós vamos ver a definição no decorrer da semana, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje, gente. E o nosso objetivo é determinar o volume através da contagem de blocos. Mas primeiramente a gente precisa relembrar o conceito de volume, né? Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é um paralelepípedo e como é que calcula, ok? O volume de um paralelepípedo é calculado através da multiplicação entre a área da base e a altura, ou simplesmente você multiplicar o comprimento, largura e altura. Lembrando, gente, que o volume ele é calculado em figuras tridimensionais, 3D. Por isso que nós temos aqui, ó, o produto do comprimento, largura e altura. São três dimensões. A primeira dimensão, comprimento, a segunda, largura e a terceira, altura. Certo? Quando você tem uma figura bidimensional, só é te permitido calcular a área. E aí tu multiplica comprimento vezes largura. Uma figura bidimensional, você calcula a superfície, a área superficial. Numa figura tridimensional, caso um sólido geométrico, por exemplo, uma caixa de sapato ou uma caixinha de fósforo, são figuras 3D, porque ela possui três dimensões, que é o comprimento, largura e altura. Então, nesse tipo de problema, né, sólido geométrico, lhe é permitido calcular o volume, certo? Então, como é que tu calcula o volume? Multiplica comprimento vezes a largura vezes a altura, isso de um paralelepípedo, certo? Vários objetos possuem o formato de um paralelepípedo. Exemplo, uma caixa, uma piscina, um aquário e entre outros exemplos, certo? Então vamos ver aqui um exemplozinho do cálculo do volume de um paralelepípedo, certo? Um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões. Outra coisa interessante, gente, um paralelepípedo, como você pode bem lembrar de um formato de uma caixa, ele é um poliedro, certo? É um poliedro formado por arestas, e você pode perceber aqui que ele é formado por faces retangulares e pode ser formado também, em alguns desses casos, por algumas faces quadrangulares. Então você pode perceber aqui, ó, que aqui essa face é um retângulo, a face oposta a essa é um retângulo também, a área da base, ó, a superfície da base é um retângulo. Então um paralelepípedo ele tem essa propriedade, certo? Ser formado por faces retangulares e quadrangulares. Beleza, gente? Não quer dizer que tem que ter uma quadrangular sempre, mas as faces elas são retangulares ou quadrangulares, beleza? Então, neste caso, você tem um paralelepípedo. Aí, se você não conseguiu lembrar da definição, é só tu lembrar de uma caixa de sapato. É um exemplo de paralelepípedo. E na caixa de sapato, você tem faces retangulares, beleza, gente? Então, como é que a gente calcula um volume de um aquário com as seguintes dimensões, ó? Observe também uma coisa. Para que tu consiga calcular o volume, assim como a área, as unidades do comprimento, da largura e da altura devem estar na mesma situação. Ou seja, se uma é em centímetro, para tu consiga calcular o volume, todas elas devem estar representadas em centímetros. Se uma delas estiver em metro, as outras também devem estar em metros. Ou seja, eles devem estar na mesma unidade de medida, beleza? Então, nesse caso aqui, se você observar, ó, um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões. Então, nós temos aqui, ó, 50 centímetros, 20 centímetros e 15 centímetros. Então, nós podemos entender aqui como sendo, ó, comprimento, largura e altura. Ou seja, para que você consiga calcular o volume, o que é necessário? Aí você deve relembrar, ó, que sempre, para você calcular o volume de um paralelepípedo, sempre você vai precisar multiplicar o quê? O comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, sabendo dos valores aqui que a questão forneceu, substituindo na fórmula vai ficar, ó, 50 vezes 20 vezes 15. E aí, ó, 50 vezes 20, 50 vezes 20, gente, 1000. 1000 multiplicado a 15, 15.000 centímetros cúbicos, tá aqui, ó, centímetros cúbicos. Toda vez que a unidade estiver elevada a 3, significa centímetros cúbicos. E nós já estudamos em semanas anteriores que centímetro cúbico é uma unidade de medida do volume, certo? Professor, por que esse 3 ele está aí? Porque indica que eu estou trabalhando com um sólido geométrico, é uma figura 3D, de 3 dimensões. Beleza, gente?
Então tá aqui, ó, 15.000 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume desse paralelepípedo. Mas o nosso objetivo da aula de hoje é determinar o volume através da contagem de blocos. Isso aqui é só para você dar uma relembrada, tá? Então vamos ver aqui um caso específico, tá? Onde a gente vai determinar o volume pela contagem de blocos. Então nós temos aqui, ó, Marcelo, brincando com seu jogo de montagem, construíram os blocos abaixo, tá? Então na verdade ele construiu os blocos abaixo. Nós temos aqui a figura 1 e a figura 2. Considerando cada cubo como 1 centímetro cúbico, ou seja, cada cubozinho desse aqui, ele equivale a 1 centímetro cúbico, tá? Ou seja, é o seu volume. O volume da figura 1 e da figura 2, respectivamente, é letra A, 14 centímetros cúbicos e 15 centímetros cúbicos, respectivamente, gente, é na ordem. A primeira coluna é a figura 1, a segunda coluna é o volume da figura 2, tá? Então, na letra B, 10 centímetros cúbicos e 10 centímetros cúbicos, ou seja, os volumes aqui são iguais. Na letra C, 15 centímetros cúbicos e 15 centímetros cúbicos. Os dois volumes também são iguais a 15. E na letra D está dizendo que é 12 centímetros cúbicos e 13 centímetros cúbicos. Beleza, aqui é uma questão bem simples, tá? Muito simples de você resolver. Basta você contar a quantidade de cubinhos. Agora, o que acontece em algumas vezes é que alguns alunos têm uma imensa dificuldade. Eles observam essa figura, e, por exemplo, aqui nesse primeiro nível aqui, ó, pegando essa primeira coluna aqui, o que ele observa é o seguinte: ele começa a contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele só conta os cubos que ele consegue enxergar, e ele não leva em consideração que atrás desses cubos aqui existem os outros cubos, certo? Que vão formar aqui essa primeira coluna. Então isso é um erro muito frequente. O que você tem que observar é que acontece isso, ó, na figura 1. Essa primeira coluna eu vou representar aqui. Aí eu vou perceber que nessa primeira coluna eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Apesar de eu não estar vendo, mas eu sei que existe um terceiro bloquinho aqui, ó. Então eu tenho 3 na primeira, tenho 3 blocos nessa linha, 3 blocos nessa linha, e na última linha eu também vou ter 3 blocos. Ou seja, nesse primeiro nível aqui nós temos quantos blocos? 9 blocos, né? Agora, observando essa parte aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, 1, 2, e abaixo desse bloquinho nós temos o terceiro, ó, 1, 2, 3. Então aqui nós temos mais 3 bloquinhos. E nessa última coluna aqui só sobram quantos blocos, gente? 1 e 2, ou seja, você tem aqui, ó, 1 e 2, ou seja, você tem 2 blocos. Ou seja, se você quer calcular o volume da figura 1, basta você somar a quantidade de bloquinhos total. Então você tem 9 mais 3 mais 2, que vai dar um total de quanto, gente? 14 centímetros. Aqui eu coloquei quadrado, gente, mas desculpa um erro, na verdade é cúbico, está elevado a 3, porque aqui se trata de volume, certo? Então, gente, a figura 1 tem 14 centímetros cúbicos. Se você observar bem, já é possível você marcar a alternativa correta. Mas nesse caso ainda falta calcular o volume da figura 2. Aqui eu não vou colocar os cubinhos aqui por nível, tá separado. Aqui já dá pra gente resolver. E aí você vai perceber, ó, nós podemos fazer assim, nós podemos começar pela base inferior até a base superior. A base inferior aqui, ela tem quanto de comprimento? Tem 3 bloquinhos de comprimento e 3 bloquinhos de largura, ou seja, aqui nós vamos ter 9 bloquinhos no total, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, a primeira base aqui vai ter 9 bloquinhos. A segunda base, que é essa de cima, vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então 9 mais 5, 14. Com um bloquinho de cima nós temos 15 bloquinhos, ou seja, cada bloquinho tem 1 centímetro cúbico, então nós temos 15 centímetros cúbicos de volume, o que nos leva ao gabarito da letra A, certo, gente? Então a aula de hoje tinha como objetivo isso, calcular o volume através da contagem de blocos. Então as questões que provavelmente vocês vão ter no exercício vão girar em torno dessa contagem. Agora, por favor, preste atenção com relação à propriedade. Aqui a propriedade dizia que cada bloquinho equivalia a 1 centímetro cúbico, ou seja, basta somar a quantidade de bloquinhos, eu já tenho o volume total. Mas em algumas situações é possível que ele entregue um cubinho desse com 2 centímetros cúbicos, e aí você ainda teria que multiplicar no final. Então se atente a isso, aluno. Não vá perder uma questão simples por falta de leitura e interpretação. Beleza? Então na próxima aula, né, gente, nós vamos continuar estudando volume, tá? Só que nós vamos abordar uma outra habilidade. Então, gente, até a próxima aula.